E agora nós vamos começar a nossa próxima plenária, a última plenária do nosso dia, a plenária de número 6, com o pastor, professor Luiz Saião, muito conhecido de todos nós aqui. A palestra dele terá como tema uma igreja autêntica no mundo contemporâneo. O pastor Luiz Saião, ele é bacharel em Linguística e Hebraico, mestre em Hebraico pela Universidade de São Paulo, é pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, autor dos Estudos do Novo Testamento Esperança e da Bíblia do Estudo Esperança, publicados pela Vida Nova. É também coordenador da versão bíblica Almeida 21, também publicado por Edições Vida Nova. Realiza viagens para Israel, onde ministra aulas sobre história e geografia bíblica. E tem sido aí uma grande referência para os estudos na área de Bíblia, arqueologia, e tem sido também um pastor de igreja. E então isso une tanto a teologia quanto a prática. Então estamos aí com a presença do nosso querido irmão Luiz Saião. Seja muito bem-vindo, Saião. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Você está com a palavra. Obrigado, Jonas. Um grande prazer, uma honra estar aqui com todos vocês e particularmente nesse congresso tão especial, que é o Congresso da Vida Nova. Então vamos aí à nossa reflexão dessa noite, pensando no desafio da realidade da igreja. E, portanto, vou começar aqui já podendo apresentar aí nosso slide para que todo mundo possa devidamente acompanhar a nossa reflexão dessa noite. Vamos aqui já organizar como é que a coisa vai sair adequadamente aqui. Deixa eu tentar ver como é que fazemos coisa funcionar adequadamente. Estava tudo alinhadinho, agora está com um probleminha na hora de conseguir apresentá-la aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. A tela. Vamos ver. Acho que... Deixa eu ver se... Estão conseguindo ver bem? Está correta aí a projeção? Alô, alô? A projeção está saindo direitinho? Estamos com algumas dificuldades aí, Saião. Ainda não está aparecendo a sua tela. Então, deixa eu ver aqui, porque ele estava funcionando direitinho e agora ele está mostrando uma dificuldadezinha aqui que eu não sei porque só aconteceu agora, antes não. Enquanto você vai verificando aí, eu vou só avisando o pessoal que está acompanhando, né? No final da palestra do professor Luiz Saião, nós também teremos o nosso momento de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta no decorrer da palestra do professor Saião, não deixe de disponibilizar ali no chat, né? Coloque ali o seu nome, faça a sua pergunta, e a gente vai, no final, selecionar para esse tempo de perguntas e respostas, como nós acabamos de ter agora com o Dr. Greg Ellison. Bom, isso é ao vivo, né, Saião? Ao vivo é assim mesmo, mas acho que agora... Não, agora ele se converteu aqui, ele estava com uma tendência meio católica e, de repente, a coisa... Tá bom assim agora? Agora está perfeito, Saião. Boa noite a todos, um prazer. Apenas reforçando aí, né, você pode conhecer a Bíblia de Estudo Esperança, que é uma Bíblia para pessoas novas na fé, com 365 perguntas e respostas, uma espécie de discipulado feito no contexto brasileiro. E o Novo Testamento Esperança, com 99 perguntas
que tratam de temas ligados à vida e à morte, é um material evangelístico para proclamar o evangelho e para as pessoas que começam a sua caminhada na fé. Então, a Vida Nova tem publicado, né, feitos aí na versão Almeida século XXI, e eu também dou uma palavra aqui em nome da Faculdade Teológica, com o seu curso de bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC também, feito não só presencial, mas também pelo EAD, e agora com pós-graduação também, todos são bem-vindos no nosso contexto acadêmico. Mas vamos lá, pensando na igreja no mundo contemporâneo, uma igreja autêntica, e tentando entender esse cenário com bastante clareza. Vamos, portanto, caminhar na nossa reflexão aí, né? Eu queria lembrar, inicialmente, pensando em igreja, é necessário voltar a nossa atenção para a Bíblia, né? A igreja pensando descrita em Efésios capítulo 3. É muito importante observar como Paulo, escrevendo essa carta tão extraordinariamente voltada para a eclesiologia, nos apresenta, né, claramente, ele como prisioneiro, escrevendo aos gentios, e diz que eles ouviram falar da responsabilidade imposta a ele, e em favor dos gentios, né, e menciona o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E ele continua, e esse mistério foi dado a conhecer somente agora, não aos homens de outras gerações, mas agora revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Paulo, então, fala que ele é ministro desse evangelho pelo dom da graça de Deus, né, que foi concedida pela operação do poder de Deus. E aí é muito importante destacar isso, por quê? Porque quando a gente pensa em igreja hoje, muitas vezes, a maneira de descrever a igreja, às vezes, se torna a maneira, vamos dizer, popular, e a gente percebeu muito isso nesse ambiente da pandemia, que a igreja é o edifício, o ambiente onde as pessoas estão reunidas. Em alguns contextos, é de fato o espaço sagrado, né? Em outros ambientes, a igreja é muito percebida como uma dimensão meramente sociológica. O individualismo do mundo contemporâneo deixa claro para muita gente que o indivíduo pode, de fato, ser um bom cristão caminhando sozinho, sem a realidade da igreja local. Conheço gente, em tese, muito interessada nas coisas ligadas ao reino de Deus, mas eles estão sozinhos, eles não estão ligados a nada, caminham na individualidade. Então há uma caminhada de desprezo da ideia da igreja. No Novo Testamento, a eclesiologia que emerge de Efésios vai dizer, olha, a igreja é um negócio espetacular, ela não está conforme apresentada e revelada em Efésios no Novo Testamento, ela não está explicitada no Antigo Testamento, de modo que você possa ler e encontrar essa referência em qualquer lugar. Por isso ela é chamada de mistério. E que mistério é esse? Que Deus, que era conhecido, Deus único somente dos judeus, agora é claramente percebido como Deus de todos. Judeus e gentios são coerdeiros na igreja de Cristo, nessa igreja inicialmente totalmente judaica, que vai se tornando cada vez mais igreja de todos os povos. Portanto, essa igreja vai se apresentar, e no contexto neotestamentário, aí uma referência que vem da boa teologia sistemática da própria Vida Nova, do Wayne Grudem, né, que a igreja é revelada no Novo Testamento como essa comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, e não existe outro caminho de Deus realizar a sua obra a não ser por meio da igreja. Isso é importante porque hoje nós temos diversas organizações, né, que são criadas nesse contexto paralelo, que às vezes mais ou menos pretendem ser, assim, o substituto da igreja, ou fazer o que a igreja
não conseguiu fazer, ou até mesmo quase que se tornando aquilo que a igreja deveria ser. No Novo Testamento, a Igreja Universal é muito nitidamente expressa e ela se manifesta de maneira concreta através da igreja local, por isso que não existe dimensão de vida cristã real sem essa realidade da igreja. E Efésios vai deixar claro que Israel não era uma finalidade em si mesmo. Isso hoje a gente ouve e não parece ser um grande desafio. Mas no contexto do Novo Testamento, quando tudo o que está acontecendo veio de Jerusalém, o apóstolo Paulo é judeu, essas histórias vêm de lá, e essa relação entre esse judaísmo, que inclusive era proselitista no primeiro século, para ser entendido, vai ser claro, a escolha de Israel tinha o foco de torná-lo luz para as nações, e isso é enfatizado aí. Paulo então vai dizer que ele, sendo o menor dos menores de todos os santos, teve essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, né, para mostrar aí a administração desse mistério que foi mantido oculto durante as épocas passadas em Deus que criou todas as coisas. Ou seja, a igreja é gloriosa, ela é a referência divina, ela é o caminho de Deus, ela é a proposta do Novo Testamento. Por isso, nós devemos atuar, trabalhar, refletir em função da realidade da igreja. A intenção dessa graça que manifestou esse mistério que estava oculto era que agora, né, mediante a igreja, né, quer dizer que a esperança daquilo que envolve a obra divina está ligada à igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quer dizer que através da igreja, esse agir diversificado, extraordinário, que atinge todos os povos, atuasse de forma vamos dizer assim, mostrar o poder e a sabedoria divina diante dos poderes, que são poderes espirituais do mundo antigo, quando se acreditava que influenciava e dominava a vida das pessoas, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Paulo, então, pede que eles não desanimem de jeito nenhum por causa das tribulações, porque elas são glória. Portanto, a igreja é o grande mistério. É essa realidade que precisa ser enfatizada e valorizada e é referência neotestamentária. Não existe fé cristã verdadeira sem a realidade da igreja. Essa igreja, portanto, sendo a referência daquilo que vem através de Jesus, seus discípulos, a igreja primitiva, ela tem que ser uma igreja bíblica. Mas, ao mesmo tempo que essa igreja bíblica ela é fundamentada, ela precisa ser uma igreja relevante. E esse é um desafio que nós temos diante da situação do mundo de hoje, quando nós vamos encontrar, muitas vezes, uma realidade de uma igreja que não consegue ter qualquer pertinência, consegue fazer diferença no mundo atual. E isso envolve doutrina, vida e missão. Então vamos pensar um pouco no sentido disso que temos aí. Igreja, no contexto neotestamentário, tem nitidamente a direção da missão. Isso é muito claro. Você vai ver que a igreja se forma, a primeira igreja de perfil gentílico, em Atos 13, ela é dirigida pelo Espírito para o foco da missão. Por que isso é tão importante? Porque hoje nós vemos muitas comunidades cristãs que vivem em função de si mesmas, vivem em função de gastar os seus recursos, a sua vida, a sua maneira de voltado para as suas próprias necessidades, para o conforto dos próprios membros. São principalmente igrejas onde o que é chamado de comunhão tem prioridade total. Parece que se perdeu a perspectiva da grande comissão e o próprio enfoque do livro de Atos que mostra isso. A gente vê, por exemplo, a vida de Paulo, né? Dá uma olhada quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala para eles, né, que eles
se tornaram imitadores e agora receberam a palavra com alegria que vem do Espírito, e ele diz, né, na sequência, que ele quer voltar a visitá-los, né? Ele o quis não apenas 2 vezes, Satanás nos impediu, e quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, que realmente aconteceu como vocês sabem, ou seja, é um Paulo que ensina a igreja que é visitada, que é alcançada, e o foco dele nessa, inclusive, passagem por Tessalônica, era não só fazer o que ele fez, mas de chegar à missão mais longe. Paulo quer chegar, na verdade, durante a sua segunda viagem missionária, quando ele passa por Tessalônica, o seu foco, o seu desejo é prosseguir para chegar em Roma, no centro do Império. Essa grande atuação da igreja com foco na missão, a gente vê que se desdobra, por exemplo, no exemplo de Atenas, quando Paulo vai anunciar Cristo Jesus no Areópago, algo absolutamente único. E é interessante, né? Esse movimento de alteridade, de distanciamento do ponto de partida para alcançar não só um gentil, mas um gentil que é grego, um grego voltado para a filosofia, um grego intelectualizado. Paulo vai lá, e é muito interessante, vale sempre ressaltar como Paulo vai tratar de proclamar o evangelho de uma maneira contextualizada, de uma maneira absolutamente voltada para aquilo que era importante. Ele vai mencionar o Deus desconhecido, como a maioria de vocês sabem muito bem. Paulo vai citar os poetas gregos para fazer uma conexão com o anúncio do evangelho, e vai reconhecer Deus como Senhor da história e da geografia, incluindo os gregos nesse cenário, anunciando esse evangelho com uma contextualização significativa. Igreja, criação de Deus, igreja neotestamentária, igreja que existe com foco na missão, com a direção clara de não viver para si mesmo, de não ser refém do seu hedonismo, de não ser simplesmente uma comunidade voltada para os seus interesses particulares, igreja que enfrenta esse desafio no seu caminho externo de atingir aqueles que devem ser o alvo da grande comissão. Essa igreja tem o grande desafio de fazer isso nesse ambiente de contextualização. Mas nessa caminhada da igreja, de existir, de tentar ser a comunidade da fé a partir do Novo Testamento, ela tem passado por momentos que a gente diz que representa a dificuldade que a gente vê na igreja primitiva e vê na realidade de hoje, quando a igreja se afasta da fé bíblica. Que tipo de dificuldade a gente percebe no ambiente da igreja primitiva e que se torna um problema para que essa igreja, de fato, venha fazer diferença, e como esses elementos estão presentes, por exemplo, na nossa realidade do contexto de hoje. Paulo vai, nas suas cartas, e não somente ele, lutar contra os problemas presentes nesse contexto. Legalismo, né, aquela tentativa de colocar o secundário como fundamental e tratar isso como um elemento de justiça humana. Isso é nítido, por exemplo, na discussão de Gálatas. O misticismo estranho, a busca de uma relação da comunidade da fé com elementos que ultrapassam o bom senso da razão e o entendimento da orientação clara do evangelho. A gente vai ver um misticismo forte, por exemplo, entre os colossenses. O gnosticismo, ou pelo menos um pré-gnosticismo, que é tão encarado, por exemplo, na literatura das cartas joaninas, né? O anomismo, que está, por incrível que pareça, junto com o legalismo, a rejeição de parâmetro de ética, de lei, né? A ideia das obras da carne de Gálatas, claramente está lá. O mundanismo, que é, de modo geral, combatido em tudo quanto é carta, a ideia de não se conformar a esse século, a esse cosmos, né? A ideia de seguir parâmetros a partir da lógica humana em oposição à revelação divina. O mundanismo não é só
participar de farra, de bagunça, alguma coisa assim, mas é trocar a referência divina por algo que esteja dentro do sistema que domina e organiza a sociedade sem Deus. O escatologismo, que a gente vê entre os tessalonicenses, que a gente está vendo agora na pandemia, que toda hora o pessoal já está com a data da volta de Cristo na mão, e que isso é um problema dentro do contexto das igrejas, né? Recentemente alguém me mandou uma mensagem dizendo que a vacina da pandemia era, de fato, a besta do apocalipse líquida que seria destinada às pessoas. O ritualismo, né, que é exatamente, é interessante essa tendência, por exemplo, de alguma maneira ser atraído não só pelo catolicismo, como pelo neopentecostalismo, quer dizer, essa atração exacerbada, inadequada pelos símbolos trabalhados como se fossem a essência das coisas, caindo num caminho que a própria realidade bíblica questiona. O divisionismo nesse ambiente onde todo mundo é cheio de razão e ninguém consegue trabalhar direito com o outro, e cada vez mais temos uma série de grupos que são a mesma coisa, mas cada um fazendo o seu trabalho, a sua caminhada separada. O liberalismo, que é render-se, né, aos descaminhos de um racionalismo e seus desdobramentos para a rejeição do paradigma bíblico. A discriminação no mundo polarizado, quando a gente escolhe determinados indivíduos, grupos, pessoas e qualquer tipo, e os coloca de lado. Tiago fala, por exemplo, né, claramente sobre aqueles que eram discriminados por causa da sua maneira de trajar e de ser, né, na comunidade primitiva da primeira carta neotestamentária. E os cultos irracionais, coisa que está presente aí, que vai além de um mero misticismo, coisas absurdas, né, que estão presentes nos dias de hoje e fazem parte dessa realidade. Ainda ontem estava vendo uma seita nova que surgiu no contexto asiático, que sugere que Jesus está entre nós, dessa vez através de uma mulher chinesa que surgiu na Ásia, a chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso. Desafios de hoje. Que a igreja que pretende fazer diferença, que ser relevante e que quer ser autêntica, ela precisa tomar cuidado. Primeiro, uma visão dualista, que tem origem na nossa maneira platônica de ver o mundo, que não é uma maneira bíblica. E, além de ser platônica de origem grega, também faz parte da cosmovisão iorubá, que fez, assim, ajudou a construir o mundo do universo afro-brasileiro, que, juntando com o euro-brasileiro, fortalece ainda essa realidade de que a vida de Deus é uma vida do espiritual desconectado da realidade. Até mesmo o próprio desprezo da igreja parte do pressuposto que a pessoa, se ele em casa cuidar do espírito, do metafísico, está tudo bem, né? Essa visão é um problema e precisa ser percebida. O individualismo, né, essa coisa que é tão importante, né, da gente ser responsável pela nossa vida, de aceitarmos a Cristo pessoalmente, se desdobra, às vezes, num caminho de um uso inadequado da ideia do indivíduo para um individualismo onde há o desprezo do grupo, do social, da relação de pertinência com o outro. A religião de mercado, né, nesse mundo maluco onde tudo vira mercadoria, é uma rendição a mamon. Nós temos hoje um universo complexo, né, um misticismo com desprezo da razão, desprezo da teologia. Nós temos isso fartamente no mundo todo, mas de uma maneira peculiar na nossa realidade brasileira. O denominacionalismo, até parece que não existe uma igreja de Cristo. Cada grupo com a sua denominação, a sua particularidade, um desprezo da unidade, um afastamento do outro, uma pouca celebração, né, dessa proximidade em função daquilo que nós temos, um formalismo, tradicionalismo. É impressionante como alguns grupos ainda mantêm a sua maneira de ser como se estivesse no século XVIII, XVI, XII, sei lá quando, né, num desprezo do criativo. Parece que eles não percebem que igreja primitiva, igreja em certos contextos da Idade Média, igreja da Reforma, igreja de 1, 2 séculos atrás, soube, muitas vezes, ser, a partir de referências, uma igreja
pertinente e autêntica ao seu tempo. E às vezes as pessoas simplesmente repetem a forma do passado sem ter a capacidade de fazer a ponte adequada. Crise de ética, desprezo da moral, algo cada vez mais complicado no nosso ambiente quando as referências se afastam do paradigma bíblico. Alienação, desprezo do contexto da realidade, né? Esse caminho, às vezes, de que a gente não quer ser incomodado e com o sofrimento de ver os problemas do mundo, então uma espiritualidade que nos desliga de tudo e muitas vezes uma espiritualidade importada. Então, às vezes eu conheço gente que quer fazer uma fé evangélica do jeito que foi feito na Colômbia. Outros vão dizer, não, tem que fazer do jeito que estava na Alemanha. Não, outros vão dizer, não, tem que ser do jeito que estava na Coreia. Não, tem que ser do jeito que estava nos Estados Unidos. E, claro, que é sempre bom e importante aprender com os nossos irmãos do mundo todo, mas não se pode desprezar a realidade da cultura para que a igreja autêntica tenha pertinência nessa realidade. Portanto, é necessário ter um caminho retomado na direção certa. A igreja hoje precisa, necessidade brutal, cada dia mais consciente do ênfase no estudo da Bíblia, sério. Impressionante como até mesmo as pessoas até gostam de coisas do contexto da cristandade, mas o conhecimento bíblico está cada vez mais limitado e isso é um problema. Como é que a gente pode ser uma igreja a partir da Escritura se a relação com a Escritura é mediada por uma referência que se sobrepõe sobre ela? Uma espiritualidade completa. É impressionante. Por que eu não posso ter misericórdia de quem sofre e ajudar um orfanato? E porque, ao mesmo tempo em que eu tenho uma piedade devocional que ora, que ajoelha, que chora diante de Deus, ao mesmo tempo estou preocupado com uma ética, tanto no nível individual como social. Quem que autorizou a gente dividir essas coisas e colocá-las de maneira polarizada, como se uma coisa fosse algo oposto ao outro? Não faz sentido. É necessário fazer teologia a partir da Bíblia, a partir da Escritura, que é, como nós dizemos, a referência, o sola Escritura. Não pode ser só um slogan, tem que ser verdade. A gente já mencionou o desprezo da cultura, né, de fazer algo que tenha pertinência à nossa realidade, e sim, uma teologia, isso é um aviso grande, importante para o pessoal que está no contexto teológico, que gosta de livro, que gosta de reflexão acadêmica, que gosta de oração, jejum, retiro, leitura, exercícios espirituais que são pertinentes à nossa vida com Deus. A igreja precisa caminhar nessa direção. Tem que rejeitar a mistificação quase animista dos dias de hoje, em diversos grupos onde, de fato, a gente tem um animismo latente, que talvez seja até mesmo uma herança cultural não percebida. Fugir de polarizações e conflitos inúteis. É tão importante a gente estar firme em doutrinas essenciais, mas é tão desnecessário em aspectos secundários a gente entrar nesse ambiente que nós temos hoje das mídias sociais, onde um aspecto um pouco diferente do pensamento leva o indivíduo a partir para uma agressividade, uma polarização totalmente desnecessária e negativa. Focar na missão da igreja, focar no reino, naquilo que é referência para nós, e entender que a graça e o amor divino, a teologia da graça é a base da Escritura, o centro do Evangelho. A igreja precisa voltar para isso, fugindo desse mundo, dessa proposta mundanista e comodista dos dias de hoje. É importante entender que caminhada nós tivemos para a gente chegar num ambiente onde a igreja perde a sua autenticidade. Parte dessa perda está relacionado com um caminho que envolve aquilo que alguns estudiosos têm chamado de crise moderna. Essa crise moderna, quando a razão passa a ser um instrumento absoluto para o entendimento da realidade, e trouxe, então, uma polarização quando conservadores, assim chamados, pelo menos,
na sua leitura da Bíblia, muitas vezes submete ao texto principalmente a razão e usam a razão como um aliado das doutrinas e das referências que precisam ser devidamente conservadas e divulgadas. Já os liberais, lendo o texto bíblico e a realidade cristã a partir da razão, encontram elementos de descompasso e dissonância, e fazem da razão um instrumento de crítica da experiência, da vida, da fé e da igreja. E aí nós temos um ambiente de oposição que marcou a história. É por isso a igreja moderna, ela teve esse caminho que nós temos aí, né? Inclusive que hoje influencia uma série dos evangélicos com os protestantes de caminho mais liberal e uma série de pessoas que estão assim meio transitando, né? E a gente vai ver isso influencia o jeito de ser igreja, porque dependendo de como a gente constrói a nossa teologia, essa igreja vai ter mais ou menos autenticidade. E esse impacto da razão provocou esse caminho de polarização e esse distanciamento, né? O que acontece? O mundo da razão perdeu a força no pensamento contemporâneo, na cultura contemporânea. A razão meio que deu uma esmilinguida nesse processo. E aí nós estamos dentro desse novo ambiente, que é o ambiente pós-moderno. E o que acontece nesse ambiente pós-moderno? Você sente esse elemento gelatinoso, indefinido, confuso, metamórfico, constante, indefinido, que dá todo esse ambiente quase que indescritível da realidade da igreja e de muitas igrejas onde a gente nem consegue entender o que acontece. A igreja até pode formalmente ter uma declaração de fé, a prática é uma coisa diferente, a cabeça dos indivíduos dentro, ou seja, é uma confusão total e completa que precisa ser percebida. Isso tem gerado, né, rupturas profundas, pensamentos extremistas, ao mesmo tempo uma reação conservadora, às vezes rude e indevida, na maneira de lidar com esse processo, um mundo complexo e difícil que nós estamos vivendo e cujo enfoque teológico influencia o jeito da gente ser igreja. Pensando de maneira prática que caminhos uma igreja deve tomar para ser uma igreja autêntica, eu posso dizer que basicamente nós temos aí, eu selecionaria esse gráfico, existe como ponto de partida, ele está modificado aqui, né, e devidamente definido conforme a visão que a gente quer apresentar. A gente tem uma igreja que segue uma postura tradicionalista, onde ela entende que a sua função, muito longe de ser uma igreja voltada para a missão, é basicamente uma igreja hospital. Ela segue uma tradição denominacional, o pastor é um tipo de um capelão, os membros são apenas pacientes necessitados a serem ajudados, o pastor existe para consolar e a gente espera que ele visite as pessoas. Essa igreja é muito difícil de fazer diferença na realidade urbana contemporânea. A igreja que reagiu contra ela é a igreja empresa, muito percebida em ambientes, por exemplo, neopentecostais. Ela tem a sociedade consumista como referência, o pastor é uma espécie de CEO, um gestor, os membros são tratados como clientes, e se estuda técnica de mercado para lidar com eles. O pastor aprende a causar impacto emocional e social, ele basicamente faz um curso, né, de como lidar com a emoção das pessoas, e o negócio é fazer grandes reuniões e eventos para produzir aí aquele resultado dentro desse ambiente de marketing. O outro lado, especialmente forte nesses dias, a igreja se torna referência política. A visão partidária, seja de esquerda, direita, qualquer uma, ela domina. O pastor, na verdade, vira um político de massas, os membros são ativistas e eles pretendem mobilizar os membros para causas escolhidas, dependendo do que eles querem defender. A expectativa é que o pastor tenha essa articulação, supostamente, em favor da sociedade, mas comprometida com um elemento político específico. A igreja é a igreja na missão. Essa é a natureza da igreja no Novo Testamento. O pastor não é só um capelão, um administrador ou um construtor de templo, ele é um mentor-mestre, em Efésios 4. Os membros não são só pacientes ou pessoas que
aceitaram a Jesus, eles são discípulos, devem ser seguidores, eles devem ser treinados nessa direção. O pastor deve ensinar, equipar e treinar, e a expectativa é que ele tenha ensino da Escritura para capacitação nessa direção. A igreja hospital, ela vê a cultura como inimigo da fé. O estilo musical é só música de 200 anos para trás. Bach já assusta muita gente aí pelo o seu nível de liberalismo absurdo, né? Tem que ser coisa mesmo do arco da velha. Sem naftalina não há espiritualidade. O alvo final é o bem-estar. Nós somos um grupo pequeno, mas nós estamos felizes. E a palavra-chave é manutenção. Estamos conservando. A igreja empresa, não. Ela vê a cultura à nossa volta como aliado para as estratégias e ações. É a música gospel, música comercial, o que importa é números e a satisfação das pessoas é que vale a pena. A igreja política, ação mobilizadora, quase sempre falando de dominados, dominantes, quem tem o poder e quem está por baixo, quem é privilegiado ou não. O estilo é popular, mobilizador, e a gente sabe, né, ação política, e o que vale é o que é chamado de engajamento. A igreja na missão, ela é confrontada, ela traz essa confrontação na relação com a cultura, mas usa a cultura como Paulo usou, como ponte para contextualização. Ela contextualiza para comunicar, ela não pode ficar há 1, 2 séculos atrás diante do novo desafio. Ela deve caminhar na direção de produzir discípulos, por isso o foco é a maturidade. Essa maturidade é absolutamente importante e a palavra é missão. Portanto, o que a gente precisa em termos de uma igreja autêntica? Uma igreja que é o povo de Deus, a comunidade da fé, ela é comunitária. Não dá para ser cristão isolado sozinho. Ela está preocupada por uma ética que interfere na sociedade. É interessante ver como os efeitos da reforma protestante em diversos ambientes trouxeram elementos para uma sociedade melhor em função de realinhamentos de posturas éticas. Ela está fundamentada na doutrina e na palavra. Às vezes a gente tem uma ideia de igreja muito voltada apenas no aspecto relacional, né? Ela precisa, eu acho assustador hoje como a igreja às vezes se mostra raivosa. A marca da igreja é misericórdia, graça, o poder dessa graça divina que parece que muita gente nem prega mais evangelho, não tem boa notícia, tem outro tipo de coisa. No Novo Testamento, a alegria da fé, alegria é uma das palavras mais importantes no livro de Atos. Paulo celebra, preso ele está falando em alegria. E é interessante como esse elemento de celebração, em alguns ambientes sisudos, ele se perde de uma maneira problemática. Ela deve ser uma igreja criativa, uma igreja que, interessante como a igreja primitiva tem que achar o seu caminho nos ambientes novos, nos cenários novos. Paulo, vamos pregar em Éfeso? Vamos lá, o que a gente faz? A sinagoga não deu certo, e agora? Vai para a escola de Tirano. Paulo, e agora? Como é que vai fazer a obra de Deus? Você está preso, não dá para ter contato pessoal com as pessoas. Escreve na prisão. Como é que a gente vai fazer? Onde é que funciona? A fé cristã não está legalizada. Funciona onde? Na casa. Não precisa ter no templo. Então é muito impressionante. Uma igreja marcada por espiritualidade, por celebração, e olha, uma igreja inserida na cultura e transformadora, e isso deve estar diante de nós. Portanto, a gente não pode perder de vista nessa proposta nossa de ver, e especialmente em tempos pós-modernos, a força do Evangelho, quando Jesus, por exemplo, apresenta as bem-aventuranças e mostra como é que vai ser difícil a situação diante do mundo que vai perseguir e rejeitar os seus discípulos, ele vai dizer o que a gente tem que oferecer. Oferecer o Evangelho de maneira concreta. Como? Sendo sal da terra, que não pode perder o sabor, que não há como restaurar.
E isso não serve para nada, como acontecia nos tempos antigos, ser jogado no chão para ser pisado em lugares onde estava muito frio e havia nevado, e era jogado fora para ser pisado pelos homens, sal que era tirado, por exemplo, do Mar Morto, e que era usado para essa finalidade, um sal que podia perder, sim, o seu sabor, porque continuava aparecendo sal depois de perder o cloreto de sódio. Além de ser sal, não se corrompe, vocês são luz, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, no lugar certo, e assim ilumina todos que estão na casa. Sal e luz é a referência do que uma igreja autêntica deve ser diante da sociedade com seu procedimento. Ou seja, igreja autêntica não pode ser uma igreja só de doutrina, só de celebração alegre, comunitária, feliz, só devidamente encaminhada na sua liturgia. Ela precisa ter nos discípulos gente que faça diferença lá fora, sem se corromper e influenciando a sociedade. E olha que coisa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, o que vocês fazem, em sintonia com a graça de Deus, com as bem-aventuranças, e assim vocês vão testemunhar de fato do Pai Celestial, e eles vão glorificar ao Pai por causa dessa vida prática. Mais do que nunca, especialmente nos nossos dias, a igreja precisa ter uma face de amor, de graça e de graça concreta, de expressão de misericórdia num ambiente de um mundo de um sofrimento enorme. Porque se graça é favor imerecido, quando você resolve amar e ajudar alguém no seu sofrimento terrível, você está mostrando o que é favor imerecido e abre o caminho dessa pessoa para ouvir que mensagem você tem a dizer. É claro que isso não vai substituir o evangelho, não vai substituir a verdade, não. É aspecto concreto e objetivo. Jesus olhava para as multidões e tinha profunda misericórdia e curava por causa disso. E, finalmente, nesse ambiente é necessário pensar, repensar e refletir, porque nós temos mundo pós-moderno, mundo que precisa de contextualização, mundo pandêmico e pós-pandêmico, que nós vemos hoje que aquela espiritualidade que na história bíblica começa no ambiente nômade pastoril, ela se torna elemento que vai ter impacto nas cidades, no ambiente sedentário e agrícola, por exemplo, e vai migrar para os grandes centros, vai fazer diferença em novos ambientes, vai ter alterações na sua caminhada, e nós precisamos, sim, um dos problemas sérios de uma igreja que perde a sua força é quando ela demora para entender mudanças, elementos pertinentes dentro da sociedade em que elas não conseguem comunicar no novo ambiente em que as coisas se definem. Grandes mudanças na história da fé se deram por grandes mudanças tecnológicas. Por exemplo, acabou o papiro, agora é pergaminho. Se não usar pergaminho, não vai comunicar. Acabou o pergaminho, agora nós vamos usar livro. Temos que conversar com o Gutenberg, vamos ter que imprimir Bíblias e livros. Opa, essa é a grande força da reforma. Estamos diante de um cenário onde o papel perde um pouco de força para dar espaço para uma série de comunicações midiáticas de todos os tipos, e o desafio virtual está diante de nós. A igreja autêntica é autêntica doutrinariamente, missiologicamente e contextualmente, e ela precisa fazer diferença nesse ambiente. Que Deus abençoe, portanto, a nossa vida, abençoe nosso coração e nos ajude a entender esse cenário de maneira bastante expressiva para compreender aquilo que a palavra divina tem a nos dizer. Muito bem, Sayão. Excelente ouvir você mais uma vez. Temos aí algumas perguntas, né,
dos nossos queridos participantes, mas eu tenho, antes de passar para essa sessão de perguntas, eu fiquei pensando no que estava falando num trecho de um livro da Marilynne Robinson, chamado Gilead, em que ela descreve a situação de um pastor, né, que está fazendo uma série de confissões, mas uma delas passa pela situação de uma igreja afligida pela gripe espanhola, né? Mostrando ali que as pessoas iam para a igreja com echarpe, né? E que entravam na igreja, era um cheiro de alho terrível, porque todo mundo dizia que se passasse alho, não ia, a gripe não ia pegar, né? Aí os diáconos passavam tabaco nas pessoas para poder escapar o cheiro ali do alho, porque ninguém conseguia ficar junto. Ele pregou durante 1 ano com essa echarpe no rosto. Mas o que mais chamou a atenção dele nessa é uma obra de ficção, né? O que mais chamou a atenção desse pastor descrito pela Robinson é que as pessoas poderiam estar vivenciando aquela epidemia sem entender o real significado dela. Será que a igreja hoje, a igreja em especial que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ela consegue entender e dizer que entende o real significado dessa pandemia? Olha, Jonas, eu diria que o nosso ambiente eclesiástico desse encontro pós-moderno, pós-racional e terrivelmente multiforme no mau sentido da palavra, ele é tão diversificado que eu acho que essa pandemia ela trouxe à tona uma série de enfermidades, eu diria, emocionais e teológicas, né? Então, por exemplo, os que sofrem de escatologismo crônico, imediatamente, diante de um cenário de um pouco de instabilidade, já tinham certeza que o anticristo já estava na esquina esperando todo mundo ali para, né, dar o ponto final no ambiente escatológico. As pessoas de perfil místico, exagerado ou até mesmo alienante entraram nessa relação de ruptura. Outras pessoas que têm uma ligação com o evangelho de uma proposta em que nega a fragilidade e a limitação humana, né, entrou num processo de negação da possível impacto da nossa situação que foi absolutamente, né, e é incrível, porque tem comunidades que prometem tudo que você pode imaginar, né, e que tudo vai dar certo, e de repente esse pessoal vai ter que reavaliar o seu discurso, mas muitas pessoas têm dificuldade de readaptar, né, porque acreditam que se determinar vai acontecer tudo conforme a confissão positiva assim o disse, né. E eu diria que uma quantidade menor de pessoas, uma parte limitada da igreja evangélica entendeu que a pandemia tem o seu contorno dentro do ambiente do mundo criado por Deus, com as suas limitações e um mundo caído, entendeu que Deus continua sendo poderoso, soberano e que ele tem propósitos nisso, entendeu que nessa pandemia há uma expressão da ira divina, no sentido de mostrar que é necessário desacelerar o caminho para refletir a respeito da vida, e quando Deus interfere nos caminhos, ele diz, olha, não está bom do jeito que os homens estão caminhando, e essa ira se manifesta junto com a sua misericórdia, que nos dá uma oportunidade de repensar e reavaliar a vida e redefinida à luz daquilo que o Evangelho nos propõe. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de um amadurecimento de fé e uma grande possibilidade de sairmos daqui de uma maneira mais amadurecida na nossa caminhada teológica e cristã. Mas acho que muita gente vai ficar de recuperação. Muito bem, Sam. A gente tem uma pergunta aí do Jonathan Silveira. A pergunta dele é muito interessante, lembra aquele livro lá do Rod Dreher, né, sobre a opção beneditina. Ele diz, o que o senhor acha da opção beneditina, de retração da igreja em relação à cultura em certos momentos, né? Essa opção mais monástica.
Então, é difícil de saber, ela é atraente, né, no sentido em que eu acho que até pelo tipo de proposta histórica de igreja que a gente tem, né, eu acho que a igreja brasileira evangélica, de modo geral, ela vive, né, numa espécie de distanciamento da sociedade maior. Então, assim, o beneditino é meio uma ampliação do nosso retiro de carnaval, né? A gente, então, se distancia de tudo. Eu não tenho certeza, essa é a minha dúvida, porque tem dois problemas nesse caminho, que é o problema da proposta monástica, né? Primeiro é achar que a gente aqui está numa situação de menos perigo do que o pessoal está lá fora. Então, essa história de depravação total do ser humano não é muito levada a sério, não, quando se trata de mim, né? O outro pode ser que seja. No meu caso, eu sou mais gente boa, né? E acho que isso é o problema, talvez seja um dos problemas das dificuldades das comunidades, quando elas tiram, né, essa possibilidade de encarar aquilo que o C.S. Lewis diz com razão, ninguém, né, jamais vai entender o que é realmente o mal até que decida enfrentá-lo plenamente, né, o mal que vive nele, né. E a outra questão é que eu não acho que esse é o tipo de vida que Jesus e os apóstolos tinham, né? Jesus, inclusive, era mal entendido. Olha, o cara está lá comendo e bebendo com esses caras aí, imagina, ele anda com político corrupto, né? Que esse cara, esse Zaqueu, o cara é ladrão, tal, complicado. Jesus se envolvia com pessoas que todo mundo olhava meio torto para ele, né? Então, assim, pode ser que em certos momentos de muita corrupção, muita decadência, a gente não tenha como conviver naquele meio, e uma certa retração é razoável, mas como paradigma geral, eu não acho que seja o melhor caminho. Muito bem, temos aí a pergunta também do Paulo Lima, que diz o seguinte: a igreja autêntica, com sua doutrina da palavra, até que ponto ela pode se relacionar com a cultura? Né, e sobre essa sociedade contemporânea indefinida, né, talvez os limites aí dessa busca por relevância cultural. Então, um dos elementos curiosos que a gente encontra na Bíblia né, um dia eu estava ouvindo aí uma resposta do Pondé, né, sobre a Bíblia. Ele falou: não, a Bíblia é um livro que mostra o seu caráter polissêmico, né? E é interessante ele ter dito isso, porque você vê na Bíblia, de fato, o que a gente pode chamar de uma abordagem incrivelmente ampla da experiência humana, né? Então, você vai conversar com um existencialista ateu, né, e você mostra Eclesiastes para ele e fala: meu, olha, é a minha cara isso aí, né? Então, você tem uma diversidade tão grande de material que eu tenho a convicção de que, se a gente entende adequadamente o texto, a gente estabelece conexões dos textos bíblicos com a experiência dessa realidade. E aí a gente tem essa tensão dialética, porque todo caminho na direção de alguém envolve sempre uma relação de risco e de oportunidade, né? E assim, só para a gente falar mal da gente, a gente, veja, o problema não é a gente acompanhar as mazelas de agora. Nós temos no nosso ambiente as mazelas de outrora, que ficaram na nossa história, e a gente precisa refletir isso, né, a partir da própria escritura. Muita coisa que a gente tem na nossa tradição, nosso comportamento, não tem nada a ver com escritura, é costume brasileiro, sei lá, coreano, americano, alemão, sei lá o que, argentino, não sei de onde for, né? E que não é. Então, a gente tem que ter essa percepção de em que medida eu posso entrar no Areópago e estar ali falando da poesia grega sem ser devidamente areopagado, né, ou fagocitado, né, e perder a referência. Então, não tem uma fórmula para isso. A gente vai ter que saber se posicionar. Eu vejo que algumas pessoas, por fragilidade de formação, por fragilidade de experiência de fé e até de conversão, quando entraram nesse ambiente, Jonas conhece muito bem o que é isso, né? Eles se encantaram realmente com o mundo secular e acharam que, né, que o pessoal lá fora é de fato the king of the black cocaine, né, o rei da cocada preta, que os caras sabem de tudo. E aí, né, a coisa não funciona bem assim, né? Então,
tem que ter bom senso e tato para saber fazer, né, essa jogada aí. Tem que tirar a bola sem fazer falta. Muito bem, Sayão. Tem a pergunta aí do Reginaldo Bueno, a pergunta que tangencia talvez a relação aí com a política, né, que é um ponto forte que você também tocou na sua palestra, né? Até que ponto a igreja perde quando resolve adentrar na esfera política, fechando os olhos para as falhas de seu representante? Eu fico pensando aqui talvez na questão dos partidos, nessa disputa que a gente tem aí. Eu diria 3 coisas, né? Primeiro, assim, eu desaconselho, né, que uma igreja local e até mesmo uma denominação ela se comprometa de maneira partidária, né? Porque, primeiro, que nenhuma proposta partidária ela reflete, de fato, aquilo que a igreja pretende. Segundo, que a função da igreja não é essa, não é seu papel, ela precisa tomar um cuidado. E terceiro, que amanhã ela vai ficar sozinha no meio da avenida, né? Porque quando tiver algum problema sério nesse contexto partidário, que é altamente previsível, a igreja vai ficar, né, com uma situação muito problemática, e isso não é aconselhável. Segundo, a igreja não deve defender partidos ou ideologias políticas, deve defender princípios bíblicos e verdade de Deus. E essa verdade ela tem que ser independente, de modo que eu não posso, né, me comprometer plenamente com nenhuma proposta. O que eu tenho que me comprometer é com a verdade, com a justiça, né, com a honestidade, com a democracia, a liberdade, os elementos fundamentais. E quando o sujeito do partido A, B ou C estiver fora do lugar, eu profeticamente vou dizer, olha, essa proposta não funciona, esse negócio não está certo, né? E, finalmente, apesar da igreja, como igreja, não ter esse compromisso, ou vocação, ou missão de se envolver diretamente na política, não quer dizer que os indivíduos cristãos não tenham. Então, como indivíduo, a pessoa, se ele quiser se tornar um vereador, um prefeito, um governador, isso é bom, porque nós precisamos ter gente sendo sal e luz em todos os ambientes, né? Porque se a gente imaginar que na esfera política, porque ela está suja, né? Na esfera da arte, na esfera do cinema, da filosofia, da academia, olha, tem contaminação, então todo mundo vai ficar escondido longe para não se sujar, a gente nunca vai conseguir ter influência na sociedade. Então seria muito bom que a gente tivesse políticos bem preparados, com fundamentação de uma cosmovisão bíblica evangélica correta e que influenciassem a sociedade sem perder o caminho nessa jornada. Me fez lembrar um pouco daquela frase, talvez uma ideia que o John Stott desenvolvia, dizendo que os cristãos deveriam estar presentes em todos os partidos, não para concordar com todos eles, mas para justamente julgar todos eles à luz do evangelho, mostrando todos os aspectos que eles precisam, de alguma forma, se render à mensagem do rei, né? Muito interessante. Exato, muito interessante, muito mesmo. Uma outra pergunta que aparece aqui é a do Danúzio Oliveira. É uma pergunta prática, mas eu acho que ela reflete a dúvida de uma multidão de pessoas, como você colocou na palestra, né? E a igreja vai ter que lidar com situações novas e a cada situação vai criando um novo cenário e aí algumas coisas que antes não se fazia, agora faz e precisa fazer e a tecnologia está aí, a gente também precisa saber quanto a gente pode usar, o quanto a gente não pode usar. Então, o Danúzio, eu acho que representa a pergunta de muitos que acompanharam a sua palestra e diz o seguinte: até onde o desafio virtual pode e deve ir? Um exemplo polêmico e bem presente são os cultos e ministração de sacramentos online, né? Até mesmo essa palestra que a gente faz, né, ao vivo e a cores, né, presencial, a gente adaptou aqui para uma situação. Ensino bíblico, né? Online pode, né? Então. Exato. Então, olha, Jonas, é uma coisa interessante isso, porque a gente tem elementos fundamentais e essenciais dos quais a gente não abre mão, né? Mas eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que não são exatamente exigência neotestamentária. Por exemplo, né, se a gente pensar na ceia do Senhor, na Santa Ceia, tem nenhuma referência bíblica dizendo onde ela deve ser tomada, né? Não tem definição de lugar, aliás, nem tinha. Igrejas primitivas tomam ceia em casa, né? Nós estamos lembrando da
Páscoa judaica. Ela foi tomada, todo mundo fechado dentro de casa, porque o anjo estava lá fora, né? E o pessoal tomou de maneira familiar, não foi numa comunidade grande. O cristianismo primitivo nem tem comunidade grande, nem tem igreja como a gente tem hoje, né? Paulo passa boa parte do seu ministério na cadeia, né? Como é que ele tomava ceia quando ele esteve preso? Ele perdeu, como diria, eu não sou de tradição sacramentalista, né? Então não tenho uma ideia, sou de tradição batista, então entendo ceia e batismo de uma maneira diferente do que outras tradições. A coisa não funcionava assim. Agora, é claro, né? Por exemplo, dá para fazer um batismo online? Eu acho que não. Fica meio difícil, né? A coisa fica complicada, mas dá para a gente, Jonas, fazer uma adaptação disso. Por exemplo, é possível, numa situação de uma pandemia como essa, você num grupo menor, devidamente preparado, devidamente cuidado, e lá nesse grupo, a gente chegou a fazer isso, a gente batizou gente na pandemia, né, com todo o cuidado, e faz o batismo, e filma esse batismo e mostra por demais. Agora eu não preciso ter 300 pessoas naquele batismo para referendá-lo, né, como precisamos de um Espírito Santo aí que siga, né, a somatória da PA ou da PG, né, a N é igual a 1 vezes Q menos 1, né, se a coisa tem que funcionar assim. A coisa não precisa ser dessa maneira. Ceia. Como é que a gente faz com a pessoa, por exemplo? Conheci várias pessoas que estão no hospital. Ele tem problema de paralisia. Ele tomou ceia no culto com a gente? Nunca tomou. Como é que a gente fazia? Mandava 2 ou 3 levar a ceia lá. Aquela ceia vale? Ou esse cara passa a vida toda sem poder tomar ceia? Então, assim, é necessário ter um bom senso. Eu acho que se a comunidade está realmente conectada, unida, não vejo dificuldade, por exemplo, de ter um culto, uma celebração online. Não acho que isso seja um problema, é uma coisa possível. Acho que nesse momento vai ser difícil não fazer, né, que a gente está assim. Não acho que a forma definitiva e que pode suprir, é ideal que a igreja esteja reunida presencialmente, mas eu tenho até casos interessantes fora da pandemia. Conheço gente que mora no interior de um país distante, não tem nenhuma comunidade cristã, achou a gente na internet e diz, eu me alimento aí com vocês, posso me tornar membro? Tudo bem, pode, ele está num ambiente onde não é possível ele fazer diferente. Então a gente tem que ter esses caminhos, eu diria, de equilíbrio e de bom senso, né? Não entender que isso substitui tudo, mas é uma realidade que existe. Acho que é possível fazer a ceia, não tenho crise com isso, mas fazer um batismo é um negócio mais complicado, não dá para, a gente precisa fazer de uma maneira mais... E às vezes a ceia é possível, porque o que a gente faz com a ceia é o seguinte, as famílias tomam dentro da sua casa, né, assim, a semelhança da primeira Páscoa, do Pêssar, né, e a gente toma à distância. Então, acho que é uma postura razoável em função do contexto. Bom, de uma pergunta prática para uma pergunta um pouco mais teológica, vem aí a pergunta do Tiago Sanches. Né? Ele pergunta se o neocalvinismo holandês, lá do Duyvers, do Kuyper, né? Se é um exemplo de tradição a ser mantida quando trata da relação entre evangelho e sociedade, ou seja, seria um bom modelo para os evangélicos? Olha, bom, primeiro a gente precisa considerar aí aqueles que são de tradição calvinista e os que não são, né? Nem todo mundo vai querer, e acho que a pessoa não precisa ser nem calvinista, nem neocalvinista, ele precisa ser seguidor de Jesus, né? Mas eu acho que, tanto na tradição formada de modo geral, mas a própria atitude do neocalvinismo é um modelo que deve ser considerado, né? Eu acho que a tradição, digamos assim, calvinista e neocalvinista de modo geral, tem 2 coisas que chamam a atenção e devem ser consideradas. De fato, a influência na cultura se tornou significativa, e você percebe, né, isso na própria Holanda, naquilo que se percebe na Suíça, na Escócia, teve desdobramentos na América do Norte, né? Acho que deve ser considerado. Por outro lado, é preocupante, Jonas, para fazer uma crítica aqui nesse ambiente, né, que esses modelos que conseguiram uma permeabilidade cultural maior não conseguiram estabelecer uma realidade de igrejas que conseguiram lutar suficientemente com força no ambiente secular. Então, hoje, por exemplo, Holanda, Suíça, até Escócia,
são ambientes muito necessitados. Então, será que o pessoal, de fato, acertou em tudo? Acho que vale a pena ver os pontos positivos, né? Eu acho que, especialmente o Kuyper, né? E outros estudiosos aí, são pessoas de alta expressão e têm contribuições que são válidas e devem ser consideradas. Excelente, Sayão, uma alegria enorme te ouvir mais uma vez, uma pena que não é presencial para a gente dar aquele abraço. Pois é, né? Mas que Deus abençoe grandiosamente esse seu ministério, a IBNU, que tem sido uma igreja abençoada. Uma alegria enorme ter você aqui no nosso congresso. Eu que agradeço, Jonas, uma honra muito grande estar aí com a Vida Nova, com todos vocês, e um abraço para todos os nossos, abraço distante virtual para todos os nossos queridos aí que estão em sintonia com a gente.